Olá, meus amores, sejam bem-vindos ao canal Cristal de Vênus. Eu sou Cris Fiuza. Farei a leitura geral do dia de hoje para vocês, com a energia dos arcanjos. Por favor, não peguem nada que não ressoar para a sua vida. Tenha clareza, discernimento. Se não fizer sentido, entregue ao universo. Sejam gratos, deixem um joinha importante para o canal. Se inscreva se a energia do Cristal de Vênus ressoar com a sua. Compartilhe, comentem. E vamos lá, qual é a mensagem para o dia de hoje? Oráculo dos Arcanjos. Eu quero uma como principal energia para os meus amores inscritos, seguidores, visitantes do canal Cristal de Vênus. Temos como principal energia a Ariel falando sobre coragem. Vou botar aqui viradinho para vocês. Ok, me dá um ponto positivo dessa coragem, me deu duas. Clarividência e sensibilidade. Ponto positivo. Posso estar falando aí com médiums, claro, né? Coragem para assumir e reconhecer. Me dá aqui um ponto negativo dessa energia. Um ponto negativo, me deu 2. Ensinando e aprendendo. E aqui a limpeza de chakra. Deixa eu falar aqui os arcanjos Raziel, Raniel, Ariel, Zadkiel e Metatron na mesa. Deixa eu trazer aqui o fundo do deck, qual é a energia para conversar mais sobre Rafael. Terapia angelical. Rafael é um anjo de cura, de corpo físico, claro que envolve o espiritual, emocional, mas o raio verde trata muito os fenômenos psicomáticos do corpo físico. Mas deixa eu conversar aqui com vocês, meus amores. Eu acho até gratidão à espiritualidade, gratidão aos meus mentores, que eu posso falar com propriedade para vocês sobre essa energia que eu tô canalizando aqui. Gratidão aos arcanjos, por quê? Não é fácil a gente assumir uma mediunidade. Não é fácil a gente assumir dons mediúnicos, visões, sensibilidade, intuições. Eu já fiz alguns vídeos no canal falando a respeito da minha transição espiritual. E todas as pessoas que têm uma sensibilidade, de fato, são vistas como pessoas diferentes, estranhas, esquisitas, porque a grande massa, embora tenham muitas pessoas sensitivas e médiums, grande parte delas não tem alguma paranormalidade. Portanto, é difícil também para as pessoas que não têm algum dom entender sobre isso. E é complicado para nós, sensitivos, que temos algum dom, conversar, expor e até assumir esse papel. Portanto, meus amores, com certeza são para os meus colegas que trabalham com a espiritualidade, pessoas que tenham algum tipo de religiosidade espiritual, o dom da palavra, o dom da cura, o dom do auxílio, o dom de ver, sim, o dom de revelações, o dom de sonhar muito, de premonições. E a Ariel aqui traz uma energia para mim de pessoas com grandes conflitos na vida, se sentindo com medo, acuadas, que não externam o que vem, o que sente, muitas vezes por falta de informação, outras vezes por conta do preconceito de uma sociedade
que é extremamente preconceituosa mesmo, sem entender. Só que isso, quando a gente tem os nossos dons e a gente não aceita ou a gente não assume, há muitos anos atrás, os hospícios, as casas de repouso, considerada de psiquiátricas, hospitais psiquiátricos, eram lotados de médiuns, porque eles eram considerados pessoas loucas, esquizofrênicas, que ouviam e viam coisas que não faziam sentido. E aqui eu vejo uma energia de muita perturbação a partir do momento que esses médiuns canalizados aqui nessa energia têm muita dificuldade de assumir os seus dons. Por que eu falaria com propriedade esse assunto? Por entender exatamente que não é fácil, por ser uma mulher de 42 anos que lutei contra os meus dons desde quando eu nasci, de tudo que eu via, de tudo que eu sentia, de tudo que eu sabia. Então eu sempre fui diferente dos meus amigos, sempre fui diferente, a estranha, esquisita na escola, porque eu era fechada, eu não socializava, né? Então eu era a esquisita diferente na minha família. Até hoje você conversa as coisas, as pessoas não entendem o que você está falando porque você fala uma língua diferente do comum. Graças a Deus hoje eu estou num ponto de entender mais sobre a mediunidade, de estudar muito, há muitos longos anos estudando sobre o que eu sentia, sobre questões de fenômenos espirituais. E hoje eu sou uma mulher equilibrada, consciente, sábia, zero preconceitos, não me enquadro dentro de nenhuma religião. Eu hoje não tenho nenhuma visão desacerbada, não tenho nenhuma descompensação, mas já teve momentos da minha vida que eu já fui completamente ou taxada como louca na própria família, tá? Ah, é doida, fala demais, em locais de trabalho, de perceber coisas que outras pessoas não percebiam, e as pessoas não me dão credibilidade para o que eu fazia, porque eu percebia, dava uma de doida. Então, meus amores, sobre isso desde criança, né? Então tem muita gente aqui que tem até medo de falar, Cris, eu vejo, eu sei, eu sinto coisas, eu não sou maluca, mas eu luto contra isso, primeiro porque eu não aceito. Meus amores, é muito importante vocês se conhecerem, estudar mais sobre o que vocês sentem, se vocês têm visão. Aqui tem a carta da clarividência, né? A clarividência é você ter realmente acesso com os olhos materiais às conexões espirituais, né? Sensibilidade de energia de pessoas, de lugares, de situações, de pessoas que aonde vão sentem a energia. Às vezes conhece alguém e fala, tem alguma coisa de errada com essa pessoa, não sei explicar, mas não bate. Todas as vezes da minha vida que eu tinha uma cisma com alguém, mais à frente eu descobri que aquela pessoa era mau caráter, ou aquela pessoa era muito falsa, ou aquela pessoa tinha uma disfunção realmente de comportamento. E lutar contra o que a gente sente vai contra a nós mesmos, né? Aqui tem a questão de ensinando e aprendendo, de vocês se conectarem mais com pessoas como eu, Cris, hoje, como eu ontem, estou muito feliz que ontem eu me formei no nível 2 de Reiki, eu sou reikiana, então agora eu posso trabalhar com a energia Reiki de cura em grupos, né? Antigamente só fazia de unidade, de uma pessoa só, então agora eu estou especializada a trabalhar com grupos, com essa energia reikiana. Fiz a minha iniciação, estou muito feliz com isso. Então, meus amores, é muito legal
quando eu estudo, todas as vezes que eu me proponho a estudar, entro em um grupo de estudo, num curso diferente sobre a espiritualidade, e eu vejo que existem outras pessoas que são como eu sou, que são pessoas que sentem coisas parecidas, porque cada médium é um médium, sente de uma forma diferente, mas não saber que eu não sou esquisita, que eu não sou maluca, que eu não invento coisas, até porque eu tenho uma coerência de caráter a minha vida inteira, eu nunca tive desvio de caráter. Então, eu acho que não bate uma pessoa que é extremamente inteligente, fora da curva ainda, de uma linha de raciocínio, uma pessoa que é muito correta, uma pessoa que é honesta, uma pessoa que gosta das coisas direito, uma pessoa que não é envolvida com nada disfuncional, vamos colocar assim, perante a sociedade. E coisas que você fala, a pessoa não te dar credibilidade, isso é ruim demais, porque existem pessoas que só vão acreditar a partir do momento que veem. E a gente sabe que as energias, elas não são palpáveis, elas são sentidas. O espiritual, muitas vezes, é sentido, não é visto aos olhos nus por todas as pessoas. Mas isso não quer dizer que seja loucura e que não exista. Então aqui, essa ensinar e aprender é de vocês entenderem mais que, infelizmente, meus amores, quando nós temos uma questão assim, diferente de sensibilidade, de uma paranormalidade, eu, Cris, me afastei de muita gente, não faço mais sentido para mim me relacionar com homens que não entendem a minha mediunidade, que desdenham, porque antigamente eu sabia das coisas, eu via as coisas, e eu chegava pra pessoa que estava me relacionando, eu falava, a pessoa falava, você é maluca, fica inventando coisa, era tudo verdade, porque eu via. Ele só não entendia como é que essa mulher descobre as coisas. Eu via, eu tinha revelações, eu tinha visões, né? E anos da minha vida eu tentei esconder, eu tentei adiar o meu trabalho, eu tentei fazer de tudo para ir contra tudo isso que eu faço hoje, tudo isso que eu sou hoje. E hoje eu vivo a minha plenitude como ser, como espiritualista, na minha questão profissional, a assumir os meus dons, assumir realmente quem eu sou, me trouxe uma paz de espírito e uma libertação muito grande. Porque quando a gente tem algo muito aparente, não tem como a gente fugir de quem a gente é. E eu não vou deixar de ser quem eu sou, eu já quis repreender tudo que eu sentia e falava, tá repreendido. Eu bati o pé, não vou sentir, não sou assim, não aceito isso para minha vida. Mas era mais forte do que eu, porque estava muito acima da minha força de vontade, porque é algo que nasceu comigo. Só que, lógico, a gente tem como escolher, como servir, como usar os nossos dons. Eu sou muito seletiva em relação a isso, né? Então também tem sobre isso, você escolher o que você quer aprender, escolher o que você quer fazer da sua vida. Então, tentem se comunicar e se conectar. Essa leitura vai ser bem filtrada para os meus colegas sensitivos e médiuns. E o Rafael tá aqui falando sobre terapia angelical, o quanto é necessário a gente estar bem com a nossa mente, com o nosso emocional, para que esses dons não venham a ficar desacerbados e que venham trazer consequências muito sérias, muito graves na nossa vida, na nossa saúde, porque pode sim trazer uma disfunção mental muito grande, pessoas realmente ficarem loucas de verdade por serem médiums, não aceitarem por medo ou preconceito ou falta de conhecimento e acabarem de fato ficando completamente perturbadas. Então, o que eu tenho para falar para vocês, que a melhor coisa é vocês estudarem mais a respeito do que vocês sentem, entenderem que tem muitas pessoas que são parecidas com nós, estou me incluindo porque é muito real isso,
Tem lugares que não cabe a médium ir por conta de energia, por conta de muitas pessoas, lugares carregados, lugares pesados, lugares que têm uma baixa frequência de energética por questões de muita bagunça, ou droga, ou bebida, sexo, tudo que é muito disfuncional energeticamente em relação à vibração pode fazer mal, né, a um médium que não esteja preparado, com a sensibilidade muito aguçada, e acabar danificando ali o seu mental, dor de cabeça, ânsia de vômito, suar frio, depressão. Muitas coisas podem acontecer com esses médiuns. Então procurem entender mais sobre vocês, procurem se conectar com pessoas que respeitem você e gostem de você como você é, sem estar te desdenhando, sem estar te botando para baixo, sem estar falando. Pode ser amigos, pode ser ambiente familiar, pode ser ambiente de trabalho. Realmente nem todo mundo está preparado e consegue entender isso, então nem sempre todo mundo vai precisar saber da sua vida mais profundamente, mas eu acredito que as pessoas que são mais próximas começam a ter mais seletividade para nós, para acompanhar uma vida de alguém com esses dons. E o mais importante, vou falar por mim, Cris, é ter pessoas de fato que chegam na minha vida e que estão hoje para agregar, que gostam de mim e que me respeitam do jeito que eu sou, e a melhor coisa que eu tenho feito na minha vida. Aqui, em relação à limpeza de chakra, que nada mais é sobre o equilíbrio, né? Porque assim, nós seres humanos precisamos estar em equilíbrio com o nosso mental, o nosso espiritual, o nosso material e o nosso energético. São os 4 corpos sutis de uma pessoa em equilíbrio. E nós temos os 7 chakras dos pontos de força em nosso corpo que precisa estar. Então todo ser humano precisa estar em equilíbrio. E o médium, ele tem uma sensibilidade a mais de perder esse equilíbrio por ter essa sensibilidade mais aguçada do que uma pessoa que não tem uma mediunidade aflorada. Então, por isso que é importante a gente ter consciência de quem a gente é, do que a gente sente, como a gente pode trabalhar isso, como a gente pode ter coragem para aprender mais sobre a espiritualidade, como que a gente pode se conectar, como a gente pode se equilibrar. E sim, meus amores, é super possível a gente ser felizes, viver bem dentro das nossas escolhas e dentro daquilo que a gente sente. E a partir do momento que a gente se cuide, que a gente tenha conhecimento, que a gente se proteja, que a gente tenha nossa fé, independente de religião, para que a gente tenha uma vida equilibrada, uma vida próspera, uma vida saudável, uma vida de equilíbrio e de harmonia com as pessoas que estão próximos a nós. Porque nós, médiuns, não podemos nos relacionar com qualquer pessoa amorosamente, por sermos mais sensíveis às energias. Nós, médiuns, não podemos estar em ambientes, como eu falei, que acaba prejudicando a gente, desequilibrando a gente. Nós, médiuns, não cabe a gente ter certas amizades que vai acabar influenciando esse desequilíbrio. Então, a gente precisa entender, de fato, quem dá para ficar e quem não dá para ficar e permanecer na nossa vida, em conviver, frequentar a nossa casa, né? É muito seleto isso, seja médium ou não. Então, gratidão aos arcanjos. Nunca tinha feito uma leitura para os médiums, para os sensitivos, para as pessoas que têm visão, para as pessoas que têm revelações, sonhos, muitas coisas diferentes e consideradas do comum, que não deveriam ser tão taxativas assim. Afinal, nós somos espíritos vivendo uma experiência encarnatória
para aprendizagem e a gente voltará para o plano espiritual. Estamos aqui por passagem, mas existem muitas pessoas que ainda não estão preparadas para entender. Então, assim, a mim, Cris, não cabe a discutir, sim respeitar, me afastar e hoje, mais do que nunca, zelar pelo meu bem-estar. Agradeço a espiritualidade, a Deus, por todas as coisas. Por hoje eu estar onde eu estou, podendo trabalhar com a espiritualidade, podendo ter a consciência que eu tenho hoje, tendo todos os dias oportunidade de estudar mais, aprender mais, saber mais sobre mim, me cuidar em primeira instância e depois ainda auxiliar as pessoas que se conectam comigo, dentro do respeito, dentro de uma verdade, dentro da paz e dentro da luz. Meus amores, eu tenho certeza que somente as pessoas que passam por esses processos que foram ditos aqui, que vão entender essa leitura. E os demais, tem muita gente que não sente, não vão entender nada com nada e tá tudo bem também, porque não será para todos. Portanto, vocês, meus amigos paranormais, médiuns, se cuidem, se priorizem. Nós não somos malucos, nós não inventamos coisas, a gente tem uma sensibilidade que muitas vezes outras pessoas não têm, e é sobre isso e tá tudo bem. Só se cuidem, coloquem vocês em primeiro lugar, se conectem com a sua espiritualidade, peça auxílio. Vocês têm um amparo, né, da espiritualidade. Cada um de nós temos uma egrégora espiritual de auxílio, nosso anjo de guarda de registro, nossos guardiões, mentores, guias espirituais e tudo aquilo que a gente tem afinidade. Um beijo no coração de vocês e até a nossa próxima leitura do canal. Tchau, tchau.